Ah, quando a gente mergulha nessa temática, né, e Uhum. começa a estudar e a buscar o conhecimento sobre tudo isso, a geriatria, a psicologia. Eu, como ministra da Eucaristia, visito, nós temos os idosos em asilos, onde a gente Uhum. vai levar a primeira comunhão, então a gente tem muito o contato com essa realidade. O que que a gente vê, por exemplo, nos asilos? Eu entendo que existem situações e situações. A gente não pode julgar Uhum. toda a família que precisa colocar o seu idoso no asilo, porque hoje não se chama nem mais de asilo, né? É. É a casa de retiro, ou a casa de repouso, uma ILPI. Mas a família, em determinadas situações, ela realmente ela não consegue ter esse idoso em casa, principalmente quando existe uma situação grave de saúde, um Alzheimer, Uhum. um acompanhamento de enfermagem que precisa ser constante, né? Tem a questão financeira. Então, a gente não pode julgar toda a família que precisa Uhum. desse suporte. Em contrapartida, existem também os casos das famílias que simplesmente querem se livrar do problema e coloca o idoso lá e passa meses, passa anos sem visitá-lo. Então isso é muito triste. É assim, quando a gente tem contato com isso, a gente vê como é que aquele idoso vai dia a dia, semana a semana, definhando. Ele parece que ele vai entendendo que a vida dele acabou ali, que ele está no ponto final. Então, essa falta, né, de consciência, de amor, de empatia, é um dever moral do filho, né, cuidar do seu pai na velhice, assim como o pai cuidou de você quando você era um bebezinho, não sabia andar, não sabia comer sozinho. E infelizmente existem esses casos de abandono. É realmente a palavra é essa, é abandono. E eu entendo que isso às vezes acontece, eu acho que a maioria das vezes isso acontece exatamente por essa falta da estrutura familiar, essa ruptura dos laços ao longo do tempo, com a falta de pequenos gestos, aquela questão de você cultivar, né? A Uhum. plantinha que você joga semente tem que molhar todo dia, senão não cresce, não floresce. Por mais diferentes que sejam as pessoas dentro da família, que tenham divergências de opinião, que tenham toda a família, né, tem o seu entrevero, Uhum. mas a gente não pode se esquecer do nosso dever moral enquanto cristãos. São pessoas que vão depender da gente, são pessoas que merecem o nosso olhar. Então, eu acredito nessa família do século XXI desestruturada e que tem como base uma educação já corroída e a criança e o adolescente já cresce não tendo exemplos, não vendo dentro de casa, na mídia, na sociedade, nos colegas, na casa do amiguinho, essa fraternidade, esse amor que a gente conheceu na casa dos nossos avós, dos nossos bisavós, onde todo mundo se reunia, todo mundo cuidava de todo mundo. Você acha que é mais ou menos por aí também, ou você tem uma Eu tenho opinião uma diferente? eu tenho uma frase que eu vou ter que mudar, que eu a minha frase é: "Famílias fortes, crianças protegidas". Então vamos mudar. Famílias fortes, pessoas protegidas. Porque todo Sim, problema social que nós vemos hoje advém de uma família fraca, uma família destruída, uma família em vulnerabilidade. E vulnerabilidade não é pobreza. Vulnerabilidade, são relações frágeis, né. Então, toda essa questão que nós falamos da parentalidade, não envolve só a criança, volto a dizer, a sociedade só enxerga isso. Então vamos fazer uma substituição, Cintia. Ao invés de colocar os pais em uma como que chama agora? Ca casa de casa de repouso, repouso, enfim, é, são os nomes suaves, né. isso. Mas em vez de vamos deixar então uma criança na creche, dia e noite e eventualmente, talvez uma vez por mês, vamos visitar, né. Eh, a honra, né, a gente fala de dever moral e parece que é opção. A gente fala de honra, é opção, Não é, mas é não. um dever. É um dever. Então, se nós não entendemos por princípio, por valor, nós devemos entender por dever, Exatamente. né.
por dever. Então, ao dever de cuidar dos pais, né? Ao dever de cuidar dos mais idosos na família, né? Eh, eu vejo sim que as famílias desestruturadas, elas geram esses problemas. É como eu disse, imagina eu falei do pai, né, mas nós temos situações com a mãe também, Sim, né, porque senão a gente pode incorrer no erro de estar aqui ferindo a masculinidade sem, né, generalizando, sim. e não é o caso. Mas uma pessoa que não se relaciona com o filho, como que você vai esperar que esse filho cuide desses pais? E como é que você vai esperar que essa mesma pessoa que não se relaciona da forma devida com os filhos vai se relacionar com os próprios pais na velhice? Então, há uma desestrutura. Eu vejo até como políticas públicas, né? A gente não está aqui para falar de política, mas tudo passa também Sim, pela política, né? Em primeiro lugar, eu acho que quem faz o melhor papel de políticas públicas na sociedade é a igreja, né? concordo. A igreja ela chega em lugares e ela leva a transformação que ninguém consegue levar. Então, que as igrejas saiam das quatro paredes, né? E realmente façam um papel de liderança na sociedade. Eu vejo, assim, igrejas se abstendo, né, dessa vida social e mantendo ali, se mantendo nas quatro paredes, como se não precisamos nos manter santos nas quatro paredes. Não, a igreja nunca foi assim. Uhum. A igreja sempre foi a igreja que foi para a guerra. A igreja militante. A igreja militante, a igreja. É que militante hoje ganhou Uma outra conotação. Foi capturado, né? Foi, O como várias outras militante. coisas, né? Mas então, Mas a igreja militante é a igreja que está aqui para levar a verdade, fazer o bem e a justiça, sem medo. Né? ativa na sociedade, né? Isso, Dizendo assim: nós lideramos, isso. nós temos a verdade, nós lideramos por termos a verdade. E eu vejo a igreja num papel um pouco acovardado na sociedade hoje e que tem deixado espaço para outros ocuparem, né? E aí, eu até postei uma frase ontem que dizia: aquele que não confessa Jesus Cristo, ainda que em silêncio, o nega e confessa outra coisa. Não é só negar. Ao negar, ele confessa outra coisa sempre. Nunca há neutralidade. Em cima do muro, só o gato do vizinho, né? Isso, exato. Então, assim, esse é um primeiro papel que eu queria levantar, que eu acho que falta na sociedade, que faria total diferença. Taubaté tem 85% de cristãos confessos, correto? Sim, 85% de cristãos confessos não deveria transformar uma sociedade, deveria. né? Então, não faz sentido. Então, o primeiro papel da igreja. Segundo papel do poder público, né? Então, hoje realmente não se fala. É como se não fizesse parte da cultura, não faz parte da sociedade. Talvez eu não tenha eleitores idosos, sabe? Sei. Só que é um engano, porque os idosos estão nas academias hoje. Os idosos estão produzindo livros hoje. Os idosos produzem pensamentos políticos, né? Eu ia te dizendo aqui nos bastidores também. A minha mãe assiste todos os noticiários e depois me passa um resumo. Então, assim, uma pessoa super ativa. Meu pai, até pouco tempo, advogava em Câmara Municipal. Então, são pessoas ativas. Sim. Meu pai, no bairro onde ele mora, ele mora em Natividade da Serra, né? Não tinha policiamento, porque era aquela região, era um bairro que tinha assim, não é nem tão próximo a Caraguá, e não é aquela região, e não tinha proximidade, era depois da balsa ali, né? Depois da represa, então Sei. também não tinha policiamento. Meu pai chegou lá e levou policiamento para lá, né? Olha Então, só. assim, um homem de 70 anos levou o policiamento para lá. E quantos empresários, quantas pessoas influentes, né? Quanta vida E tem aí quanta vida, ainda. imagina, hoje está todo mundo na academia, como você disse, tomando seu suplementozinho, repondo suas vitaminas e super nativa. Botox mantendo e tá tudo certo, né, E o Cíntia? poder público, eu estava falando isso aqui em uma outra pauta de entrevista que a gente teve, o poder público está adormecido em relação a isso, né? A iniciativa privada acordou em vários segmentos para essa causa. Acho que a gente realmente estourou a bolha. Mas o poder público, existe um guia global
da cidade amiga da pessoa idosa. E esse guia traça ali diretrizes que toda cidade deveria seguir para ser uma cidade inclusiva de fato, porque o inclusiva é dependendo da bandeira de quem grita mais, Uhum, né? A gente sabe que existem inclusões e inclusões. E o uhum, idoso não está incluso nisso. O poder público olhar para a cidade e oferecer equipamentos públicos que favoreçam a convivência, o atendimento de saúde adequado, enfim, todo um ecossistema necessário para esse público. E além disso, existe um problema sério que é o etarismo. A gente vai ter uma pauta aqui exclusiva para falar disso, de pessoas da nossa idade que, por um motivo ou outro, saia do mercado de trabalho, ainda não se aposentou, mas não consegue se recolocar, uhum, porque o algoritmo já vai selecionando o currículo até uma certa data de nascimento. sim. Então, existe um complexo aí de fatores que dificultam a vida do idoso e que o poder público acha que está adormecido. Mas eu acho que a educação também é um dos pilares onde a gente muda gerações, Uhum, né? A gente, de repente, colocar essa pauta do respeito, fazer essa intergeracionalidade, levar o idoso para dentro da escola, levar a escola para dentro de uma casa de asilo, né? Um asilo, uma casa de repouso, para que esse entendimento do que é o respeito com o idoso e eu vou chegar lá um dia, eu vou ser aquela pessoa que vou precisar de cuidado, outro caminho que eu acho que também precisa ser olhado. Eu queria voltar um pouquinho no que você falou sobre o mercado de trabalho. Sim, Eu acho um erro tão grande das empresas em relação a isso, porque os profissionais que nós tínhamos, né, então, que já atingiram a idade, e são considerados idosos, são profissionais que não existem mais. Desconstruir.